Tá a gravação já. Aparece para vocês aí já a tela? Sim. Já, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela e fica melhor. Vamos começar, bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode parar, interromper. Não consigo ler pelo chat, tá? Porque a tela para mim tá inteira aqui. Então eu não vejo mensagem de vocês. Se tiver alguém querendo entrar, vocês me avisem e podem perguntar, tá bom? Porque essa matéria aqui, esse conteúdo é um conteúdo bem importante, bem comum, né? Tá tendo vocês vendo tanto em emergência, não só na clínica, né? Porque a clínica você tem a todo momento, que são as patologias, né? Que a gente tem, o que vai chegar para a gente aonde? Na clínica, no centro cirúrgico, que vai chegar para a gente na emergência, que vai chegar para a gente na UTI, em qualquer setor, né? Em qualquer local que vocês estejam trabalhando. Vocês precisam saber da patologia e identificar o que é necessário fazer a esse paciente, tá bom? Então, isso que a gente está, essas duas, né, a aula passada e a aula de hoje, elas são de extrema importância para vocês no dia a dia de trabalho, certo? Porque vocês vão ver sempre essas patologias, uma dessas patologias. Então, hoje, a gente começa falando sobre a telectasia, né? A telectasia, ela não é uma doença, uma patologia de base, ela é uma patologia secundária. O que significa isso? A gente fala muito nisso para a gente entender o que é uma patologia de base, uma patologia primária e o que é uma patologia secundária. Um exemplo, para eu ter uma atelectasia, eu preciso ter um exemplo de uma pneumonia. O paciente tem uma pneumonia e ele complica apresentando uma telectasia. Então, a telectasia é uma doença, né, secundária. Precisa outra existir para ela estar acontecendo. Né? Ela não acontece, tá com uma telectasia porque teve a telectasia. O que aconteceu para poder esse paciente ter essa atelectasia? Né? Então, ela geralmente é uma doença, é uma complicação de uma doença de base, uma doença primária. Então, quando a gente fala na atelectasia, ela é a expansão incompleta dos pulmões pelo colabamento dos alvéolos. O que vai acontecer com os alvéolos? Nós falamos na semana passada, né? Eu cheguei, eu não sei se eu lembro. Não, aqui não tá, não. Aí, mas nós temos, né? Eu mostrei essa imagem aqui até para vocês, né? Só que não seria esse pulmão aqui, né? Específico. Nós temos a traqueia, nós temos os brônquios. Os bronquíolos estão dentro dos pulmões e na ponta dos bronquíolos nós temos os alvéolos pulmonares. Esses alvéolos é aquelas, tipo um saquinho de árvore, né? Uma árvorezinha cheia de folhinhas na ponta, né? A gente fala, esses alvéolos eles funcionam como se a gente estivesse fazendo o quê? Soprando uma bola, né? Aquilo ali seria o quê? Uma pressão que está sendo dada, né, nos pulmões. Esses alvéolos eles se expandem, né? Então tudo que eles se expandem é o ar, é o volume de ar, né, que nós temos nos nossos pulmões, a quantidade de ar. Cada pessoa ela tem uma quantidade diferente de ar. Né? Tanto uns que têm os pulmões, né, menores, outros têm os pulmões maiores. Então,
o ar, o volume de ar ali dentro vai ser diferente. Pode ser 300, 350, 400, 500 ml de volume. Isso interfere, né, no que a gente fala da complacência pulmonar, na expansibilidade dos pulmões. Que quando a gente tem esse ar que ele está entrando, ele está insuflando, então ele faz um aumento da cavidade torácica. Então, é importante esses alvéolos, eles estarem o quê? Como que a gente fala? Permeável, né? Ele não pode estar com nenhum tipo de obstrução para poder fazer essa troca gasosa satisfatória, né? E quando eu tenho uma atelectasia, quando a gente fala que é a expansão incompleta dos pulmões pelo colabamento dos brônquios, né? Porque os brônquios estão colabados e, consequentemente, os alvéolos, eles não vai passar o quê? O ar, né, para os bronquíolos e os alvéolos, então ele não consegue ter a expansão, né? Os alvéolos, ele não faz a troca gasosa satisfatória. Eu começo a ter o quê? Pouco volume de ar dentro dos pulmões. É onde meu paciente, ele pode apresentar um quadro de quê? Insuficiência respiratória aguda, né? Porque alguma coisa, e quando eu falo atelectasia, eu tenho uma obstrução, né? Geralmente é o quê? Secreção. Essa secreção está impedindo que o ar vá para os alvéolos para ocorrer a hematose. Então, como é que sai? Então, quando a gente fala, né, que aqui o paciente ele apresenta cianose, ele tem expansibilidade diminuída nas áreas das lesões, porque essa secreção, alguém querendo entrar? Essa secreção, ele tá o quê? Essas é alguém querendo entrar, não sei. Mas que tá um barulhinho, como se alguém quisesse entrar. Não, uma coisa não. Então, esse colabamento, ele vai impedir que haja essa troca, né? Como eu falei para vocês. Aí começa a ter o quê? Essa expansibilidade. O pulmão, ao invés de estar insuflando de forma melhor, de forma fisiológica, né, o ideal, ele começa a diminuir. Ele diminui, mas ele começa a fazer o quê? De forma, como se fosse uma forma errada, né, da respiração, onde ele pode apresentar o quê? Ou uma dispneia, né? Porque ele começa entrando num quadro de insuficiência respiratória. Então, quando a gente fala essa percussão maciça ou submaciça nas áreas das lesões, né? Quando for ver através do exame físico, né? A ausculta pulmonar, a percussão, aí é o exame físico, semiologia, que quando o paciente chega ou quando o paciente já está internado, nós, né, profissionais da enfermagem, nós temos que realizar o quê? O exame físico completo nesse paciente. Ao realizar o exame físico, um deles é o quê? A ausculta pulmonar. Você tem que saber se ele está apresentando alguma alteração nos murmúrios vesiculares, né? Se está audível, se está diminuído, se está presente, se está ausente, ou, né, como que possa estar apresentando o quê? Sibilos, estertores, roncos, né? E, inclusive, aqui na percussão, vai estar sentindo o quê? Esse som maciço. Isso é importante quando o enfermeiro faz essa avaliação, né, que faz parte da sistematização da assistência de enfermagem. E aqui, né, quando a gente fala que eu posso ter essa atelectasia
em um pulmão só, ou eu posso ter nos 2 pulmões, né? Por isso que é importante, quando nós falamos lá atrás, né, de pneumonia, aqui, ó, vou voltar só para vocês lembrarem aqui, ó, nesses tipos de pneumonias, ó, hipostática, geralmente, né, que é devido a essa imobilidade do paciente, é devido a esse paciente estar acamado, né, e precisa ter uma expansão melhor dos pulmões, porque ele está, o peso do seu corpo, né, quando o paciente está deitado, está todos em cima dos pulmões quando ele está na cama. Ele está aqui, o paciente aqui a cama. Então, o peso do seu corpo está todo em cima do pulmão. É isso que acomete o quê? Começa a fazer a pneumonia e a telectasia posteriormente, devido ao quê? Esse acúmulo de secreção que acontece, né, obstruindo esses brônquios, né, e impedindo a hematose, que ocorra a hematose. Então, por isso que é importante a gente estar fazendo o quê? A mudança de decúbito sempre no paciente, né, de forma que também não prejudique o pulmão. Por quê? Eu explico também que a vocês. Se eu tenho, ó, no caso, esse pulmão aqui direito, ele está prejudicado. Prejudicado porque ele está com uma telectasia avaliado no raio-x. Quando eu faço a mudança de decúbito do paciente para lateral direito, eu pressiono ainda mais esse pulmão. Ao pressionar esse pulmão, eu diminuo a expansão dele, porque o peso do meu corpo está sobre esse pulmão. Então, sobre esse pulmão, né? Então, eu tenho que fazer o quê? Fazer a mudança de decúbito para o lateral esquerdo. Porque quando eu mudo para o lateral esquerdo, eu vou pressionar, né? O meu corpo vai estar pressionando um pouco mais o pulmão esquerdo, aliviando o meu pulmão direito. Então, essa também é uma das importâncias, né, que a gente tem que fazer a avaliação do raio-x de tórax. Porque às vezes falam, para que o enfermeiro precisa saber ver um raio-x? Ué, a responsabilidade é de quem? A mudança de decúbito, não é da enfermagem? Você não tem, como enfermeiro, que está prescrevendo a mudança de decúbito? Sim. Para você prescrever, solicitando um técnico, né, por mais que às vezes você não faça, solicitando um técnico a realizar a mudança de decúbito, você precisa saber se esse paciente pode fazer a mudança de decúbito, né? E para que lado? Então, é necessário a avaliação do raio-x, a avaliação da ausculta antes até mesmo do raio-x, né? Do exame físico, da ausculta e percussão, para saber se tem algum tipo de alteração, e a avaliação do raio-x para realizar essa mudança de decúbito no paciente. Então, quando o paciente está com atelectasia, que eu tenho uma diminuição da expansibilidade pulmonar, né, da complacência pulmonar, porque eu tenho uma pressão maior em cima desses pulmões, eu tenho que fazer o quê? A mudança de decúbito para o lado que não está, vamos falar, né, adoecido. Mas também eu não posso deixar somente do lado, nessa situação aqui que eu dei o exemplo, do lado esquerdo, porque eu posso adoecer, né, piorar também o pulmão esquerdo. Tanto é que, quando vocês sabem, né, agora com o Covid, né, fala-se muito que em posição de prona, porque os alvéolos, eles estão todos atelectasiados. Por isso que o paciente tem que ficar em posição de prona, né, de barriga para baixo, para que os pulmões eles ficarem aliviados, né, aliviar e expandir melhor,
né? Então, é importante a gente estar sabendo qual é a patologia que o paciente apresenta para poder o quê? Você realizar uma mudança de decúbito de forma correta, você realizar um cuidado, né, específico, de forma específica, né, nesse paciente. Então, quando a gente fala aqui, quais são as causas, né, da atelectasia, nós temos acúmulo de secreções, né, que eu falei com vocês, brônquicas nas vias aéreas inferiores, né, pode estar, né, sendo provocado por pneumotórax e hemotórax, por derrame pleural ou tumor intratorácico. Eu vou falar já desses três aqui para vocês daqui a pouquinho, né, especificamente cada um. As manifestações clínicas. O paciente pode apresentar dispneia, né, que é a dificuldade da respiração, cianose, pode ser de extremidades ou uma cianose central, dependendo do quadro, né, desse paciente, de quantos por cento esse pulmão ficou afetado. Dor pleural, né, porque ele tem que respirar, ele tem que puxar mais o ar, né? Então ele sente essa dor torácica. E prostração. Prostração porque ele tem secreção, ele tem um quadro de quê? Infecção pulmonar, né? Então, quando ele tem a prostração, é devido o quê? À própria infecção, né? Que ele vai ter febre, vai ter dor, né? Vai ter uma dificuldade maior, né? Até os medicamentos realizaram efeito no nível de antibióticos e também resolver esse problema da atelectasia. Então, quando a gente fala nesses tratamentos e cuidados de enfermagem, primeiramente, até para se evitar a ter atelectasia, todo paciente internado hoje é necessário estar realizando, né, a fisioterapia respiratória ou motora, mas aqui a gente vai falar, né, da fisioterapia respiratória, porque a gente está falando de sistema respiratório, né, o que é o foco aqui para gente. Então, esse sistema respiratório, a fisioterapia respiratória, para prevenção dessa atelectasia, meu paciente tem um quadro de pneumonia, ele está prestes a fazer uma atelectasia, principalmente paciente idoso ou dependendo também da extensão dessa pneumonia. Então, para prevenir fisioterapia respiratória. E caso já se instalou a atelectasia, trabalhar bastante esse paciente. Antigamente, né, a gente falava, vocês podem fazer alguma leitura, né, em alguma literatura em relação à tapotagem, né, que a enfermagem fazia, né, que hoje não se usa, mas a fisioterapia respiratória acaba fazendo, né, que são as vibrações no pulmão. Porque quando você faz essa vibração no pulmão, né, que você faz com a mão em formato de conchinha, né, no pulmão, é como se você estivesse fazendo o quê? Um deslocamento dessas secreções, né, removendo para poder esse paciente conseguir expelir essa secreção e resolver o quadro do paciente. Mas, se eu já tenho a atelectasia instalada, né, uma das coisas, né, primeiras que a gente vai fazer é a fisioterapia. A remoção da causa seria o que vai ser feito, ou somente através da fisioterapia, em 24 horas, 48 horas, se for uma fisioterapia boa, realizada de forma bem satisfatória, se resolve em 48 horas, né? Dependendo também do comprometimento desse pulmão, tá? Vamos pensar dessa forma. E a broncoscopia. A broncoscopia é como se fosse um aparelho, né, que realiza como se fosse uma endoscopia,
né? Eu acho que vocês têm mais noção. Praticamente o aparelho é igual, só que ao invés de ir para o estômago, né? Porque a endoscopia vai para o estômago, esse aparelho, né, aquele caninho, igualzinho da endoscopia, ele vai para os pulmões do paciente. Indo para os pulmões, ele vai estar o quê? Retirando, muitas vezes, essa secreção ou qualquer outro fator que esteja contribuindo, ou qualquer outro fator que esteja contribuindo para a retirada dessa né, do material, né, que provocou a broncoscopia, porque, vamos supor, o paciente não pode broncoaspirar comida, né? Essa comida pode ser sopa, pode ser carne, né? Pode ser qualquer tipo de alimento. E ele também pode estar o quê? Obstruindo a passagem do ar. Então, quando você retira, vamos supor, um pedaço de carne, um alimento que está ali obstruindo, você tem uma melhora da expansibilidade pulmonar. Então, a broncoscopia, ela é aquele aparelho, é um exame que vai ser, né, realizado para fins tanto de tratamento quanto diagnóstico, né? Vai olhar o pulmão e vai dizer o que está acontecendo ali com esse pulmão. E como eu falei, é aquele mesmo aparelho da endoscopia, só que a gente chama broncoscopia porque ele vai para o pulmão ao invés do estômago. Aí ele vai estar o quê? Removendo essa causa. Removendo o quê? Tentando tirar, mas também não tira toda a secreção, tudo não. É devagar, ele vai retirar, muitas vezes, para saber se for secreção, mandar essa secreção para a cultura, para saber que tipo de micro-organismo, né, está ali presente, né, para poder ser realizado um tratamento com antibiótico certo, né, mais específico ainda, quando sai o antibiograma desse paciente. Então, o tratamento broncoscópio é realizado pelo cirurgião torácico, né, ou pneumologista, certo? Não é qualquer médico, né, que possa estar fazendo. A maioria dos pacientes realizam, principalmente se eles estiverem sem intubação, vamos supor, se ele estiver na clínica, né, que a gente está falando, mas se ele estiver numa UTI entubado, pode ser feito na UTI mesmo, sem problema nenhum. Mas caso esse paciente não esteja entubado, esteja em qualquer outro setor do hospital, ele vai para o centro cirúrgico, onde ele precisa ser o quê? Entubado, né? Porque o aparelho ele passa por dentro do tubo para chegar lá nos brônquios, entenderam? Não entra pela garganta, pelo nariz, né? Pelo lugar nenhum, não, assim, né? Direto, não. Ele entra pelo tubo. Então, o paciente precisa realizar esse exame dentro do centro cirúrgico com uma sedação, né? Para poder, porque ele não pode estar acordado e entubado, né? Então, é feito a marcação desse procedimento para poder fazer no paciente, tá? Mas se o paciente estiver dentro de um CTI, ele entubado já pode ser feito no leito mesmo, não precisa levar para o centro cirúrgico. Então, nós temos a broncoscopia, a remoção dessa causa, né? Qual foi o fator, mas não retira tudo, a não ser que tenha algum alimento ali que esteja impedindo mesmo, mas eu não vou, mas se for secreção, eu não consigo fazer toda a retirada de toda a secreção. Aí também vocês vão ouvir falar em lavado broncoalveolar. O que seria isso? Eu vou pegar um pouco de soro fisiológico
injeto, ou água destilada, melhor, eu injeto, né, no aparelho e faço, porque o aparelho ele vai sugar, ele pode retirar um pedacinho do tecido para fazer biópsia, ele vai, né, tem uma forma que você pode jogar, né, essa água destilada ou soro no pulmão do paciente e faz o lavado bronco alveolar. Ele retira, faz e suga ao mesmo tempo. Por quê? Eu coloco o vácuo ali, né, para poder retirar também essa água destilada, né, esse líquido que foi injetado, né? Você retira e fazendo a lavagem do pulmão. É como, né, você está jogando e retira, lavando junto com a secreção. Temos a fisioterapia respiratória, né? Colocar oxigênio nesse paciente, ele vai precisar de oxigênio. A mudança de decúbito, né, foi o que eu expliquei a vocês, é de extrema importância, né, e saber para onde esse paciente pode ser mobilizado, né, e a mudança, né, desse decúbito, se pode ser direito, esquerdo, ou vai ter que ser em prona, ou se não pode mexer com esse paciente, enfim. Repouso em decúbito elevado seria em posição de Fowler ou semi-Fowler, né, para poder o quê? Ajudar na respiração, porque quando ele fica mais elevado, né, em torno de 45 a 60 graus, melhora a sua parte respiratória. Alguma dúvida aqui em relação à broncoscopia, em relação à telectasia? Hein? Oi? Pode falar. Tudo tranquilo. Oi? Tudo tranquilo. Tranquilo, então estão entendendo, né? É porque às vezes vocês ficam tão quietinhos que eu fico com medo de vocês não estarem entendendo. Então, tá bom. Então, vamos passar, então, para a parte do derrame pleural, que também foi o que eu falei com vocês. É de extrema importância, ok? O derrame pleural, o que significa, né? É uma coleção de líquido no espaço pleural, que raramente constitui um processo patológico primário. Olha aí o que eu falei com vocês, olha. Não é, então, uma doença de base, uma doença primária, ela é uma doença secundária. Sendo uma doença secundária, ela é uma doença o quê? Ela é uma complicação, certo? Ela não a doença não começou, né? O paciente não começou, ela começou a complicar devido à complicação, mas ela não teve a internação, né? Falando assim melhor para vocês, ela não teve a internação pelo derrame pleural, ela teve a internação devido a algum problema que levou, né, ao derrame pleural. E geralmente é o quê? A própria pneumonia, né? Ou alguma que a gente vai falar, né? Hemotórax, pneumotórax, algum acidente, né? Que possa ter feito essa compressão. E o líquido ele pode ser sanguinolento, serossanguinolento, claro, quilo ou purulento. Nós temos, eu vou voltar aqui, deixa eu fazer. Nós temos, né, a pleura visceral e a pleura parietal, né? A pleura visceral, ela recobre o pulmão e a parietal, a visceral, né, cobre o pulmão e a parietal, ela cobre o quê? Ela tá na parte externa. E entre as duas pleuras,
né? Eu tenho uma quantidade de líquido. Vocês estão vendo aqui, ó, nessa imagem, eu tenho uma quantidade de líquido suficiente fisiológico para que eles o quê? Não provoquem atrito. Então, esse volume que está entre as pleuras é para evitar o atrito dela, né? Aí acaba o quê? Deslizando sem provocar atrito, né? Aí, quando eu tenho o aumento desse líquido aqui entre as pleuras, é o que nós temos o quê? O derrame pleural. Esse líquido, normalmente, né, fisiologicamente, ele é claro, como se fosse um pouquinho assim, uma água, mas com um pouquinho amarelinho, sabe aquela urina, né, aquele xixi bem clarinho? A coloração dele é essa, tá? Se eu tenho um aumento desse líquido, eu tenho um quadro de derrame pleural, né? Um aumento desse líquido. Ele pode estar claro? Pode estar claro, mas ele teve um aumento, não é o fisiológico mais. Ele está fazendo o quê? Fazendo uma compressão do pulmão. Olha aqui a imagem, olha. Aqui, ó, eu tenho um derrame pleural, que eu tenho um pulmão um pouco melhor, né? E esse pulmão aqui, ele está horrível. Ele está horrível porque aqui, onde está passando esse cursor aqui, ó, tá tudo cheio de líquido. Um derrame pleural gigantesco, né? Então, o que vai acontecer? Não sei que tipo de líquido é esse. Mas se for líquido claro, é um derrame pleural com aumento de volume, ou será que ele tem alguma alteração desse líquido? Porque quando eu falo um líquido sanguinolento, eu tenho um paciente apresentando um hemotórax. Vou falar sobre cada um deles aqui para vocês. Sero sanguinolento é um líquido, né, mais claro, misturado com um pouquinho de sangue, um sangue, né, um rajadinho. Então ele fica um líquido meio alaranjado, mas com alguns raiozinhos vermelhos. Você consegue identificar que tem sangue ali. Quilo é quando eu tenho aqui, ó, a coloração branca, igual um leite, né, que eu chamo quilotórax. Ou eu tenho secreção purulenta, pus mesmo, que eu chamo empiema, ok? Aí agora a gente vai falar sobre cada um deles também. Quando eu falo em derrame pleural, as causas, né, que podem levar ao derrame pleural, quais são? Pneumonia, que seriam as doenças de base, como eu falei aqui para vocês, ó. Pneumonia, tuberculose, paciente com quadro de insuficiência cardíaca congestiva, infecções pulmonares virais, ó. Aqui nós temos o quê? O COVID, né? Onde a gente tem muito caso de derrame pleural. Tumores neoplásicos também podem ser, podem, né, levar o paciente a apresentar quadros de derrame pleural. Manifestações clínicas, febre, principalmente se esse paciente ele tem empiema, ele acaba fazendo o quê? Uma sepse pulmonar, calafrios, dor torácica, tosse e dispneia, né? São as manifestações que eles apresentam. Aí eu venho, né? Já entro aqui numa situação para vocês. Como que a gente vai fazer essa avaliação diagnóstica? Primeiramente, sempre fazer o quê? Realizar o exame físico, ausculta, percussão desse pulmão. Avaliar com exames de imagens, raio-x de tórax.
Ultrassom praticamente não se usa, botei aqui, mas não se faz, mas em algumas literaturas também eles colocam, então só coloquei aqui, mas praticamente não se usa. Tomografia de tórax, até mesmo porque o raio-x ele vai me mostrar que tem o derrame pleural, mas ele não me mostra especificamente essa extensão do derrame pleural. Então, é necessário eu fazer o quê? Uma tomografia para uma melhor visualização, uma melhor avaliação desse pulmão. Por isso que observou, tem derrame pleural numa área maior? Tem. Vamos fazer uma tomografia para ver qual é a extensão dessa lesão no pulmão do paciente. E aí vem a seguinte questão também. Eu não coloquei aqui para vocês que nós temos esses tipos de líquidos. Como que eu vou saber se o líquido ele é sanguinolento, se ele é serossanguinolento, claro, quilo ou purulento? Eu não vou conseguir visualizar no raio-x, eu não vou conseguir visualizar numa tomografia. Eu sei que tem líquido, agora a característica desse líquido eu não sei. Eu não consigo visualizar na imagem. É necessário realizar o quê? Olha aqui o procedimento, olha. Toracocentese. O que é a toracocentese? É um procedimento realizado também, geralmente, até qualquer médico pode estar realizando, né? A toracocentese, tá? Mas, geralmente, eles chamam também, né, o cirurgião torácico ou o cirurgião geral para poder fazer uma punção desse líquido. Como que é feita essa punção? Pode pegar pode fazer, né? Já colocando aí para vocês. A gente pode fazer uma anestesia local, primeiramente, porque tem médico que gosta que o paciente vai sentir muita dor, dependendo, né, do quadro clínico do paciente. Pode ser feito um anestésico local. A lidocaína ou xilocaína 2% ou 1% sem vasoconstricção e faz um pouquinho lá no local do pulmão. Se foi o direito, se foi o esquerdo ou se foi nos dois, escolhe um para poder fazer, né, a retirada desse líquido. Pega uma agulha, pode ser a 40x12, que ela é mais calibrosa, e uma seringa, geralmente de 10 ou 20 ml. Né? Quanto menor a seringa, maior é a pressão, até mesmo para a retirada do líquido, mas geralmente utiliza de 20 ml por ter, né, por ela ser maior e a gente retira uma quantidade maior desse líquido. Esse líquido pode ser retirado, então, pela agulha com a seringa ou pode ser colocado um gelco abocate, porque, né, o comprimento da agulha do gelco é maior do que a agulha normal. Então, você consegue chegar nas pleuras de uma forma o quê? Melhor, né? Devido ao tamanho. Esse gelco pode ser número 16 ou 18, tem uns médicos que até utilizam 14, mas geralmente 18, 16 consegue, né, fazer tranquilamente. Então, coloca esse gelco com a seringa ali, aí o médico vai estar se paramentando também, né, equipamento de proteção individual, porque ele está lidando com líquido e você não sabe que tipo de líquido é esse. Depois eu até falo, só para não perder aqui o foco. Aí
ele se paramenta, luva estéreo, porque é um procedimento mais, né, com toda a técnica asséptica também, porque você está tirando, né, algo de dentro do paciente, introduzindo a agulha, enfim. Então, você coloca, né, faz essa punção com a agulha, né, entre o terceiro ou quarto espaço intercostal, na linha média, né, quando a gente fala linha média, essa linha reta aqui abaixo da axila, ao longo da linha axilar média, né? Foi o que eu falei com vocês. Na linha média, é aqui direto, né? Ao lado, no meio da axila. Aqui, introduziu e aspira para saber que tipos de líquido vai vir. Se vai ser sangue, se vai ser purulento, se vai ser claro, se vai ser amarelo, enfim. Muitas vezes, esse líquido ele é retirado, dependendo de como ele se apresenta, ou até mesmo para ter uma melhor precisão, encaminha esse líquido também para a cultura e solicita o antibiograma para poder ser realizado o tratamento com um antibiótico também de forma específica. Tudo que eu falei para vocês, ó, paciente com pneumonia, ele tem uma suspeita de tuberculose, tudo isso faz o quê? Exame, você tira a secreção, né? Você faz o BAR, vocês lembram que nós falamos semana passada, o BAR, né? O BAR, exame de BAR. Nesse caso do líquido, eu retiro esse líquido, tudo para saber qual tipo de micro-organismo está ali presente para poder fazer o quê? O antibiótico específico. O que eu ia falar, quando eu falei aqui para vocês, ó, pacientes com quadro de pneumonia. Pneumonia, tem paciente que faz pneumonias de repetição. Geralmente, esses pacientes que têm baixa imunidade, o paciente que é portador do vírus, né, do HIV, AIDS, ele tem pneumonia de repetições e faz muito caso de derrame pleural. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, né? Quando eu falei com vocês da paramentação, né? Do capote, máscara, óculos, gorro, tudo, porque esse líquido, ele pode estar o quê? Contaminado, não só por conta do HIV, não, de qualquer outra doença, porque é um quê? É um líquido e ali tem algum tipo de micro-organismo que a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, nós temos que ter toda a paramentação específica, né, certa, para não ter problemas, né, de contaminação com o procedimento, né, quando ele está sendo realizado. Então, o derrame pleural, a avaliação para o diagnóstico desse derrame, exame físico, raio-x, tomografia e toracocentese. Em algumas situações, faz a toracocentese e logo é realizado a drenagem do tórax. Porque quando é feito a tomografia e viu que tem uma extensão muito grande, vamos supor, nessa imagem aqui, esse tórax, ele precisa ser drenado, porque eu tenho muito líquido nessa cavidade, e esse pulmão, ele não vai voltar a se expandir de forma correta, né, bem, se eu não tirar esse líquido. Então, eu preciso realizar o quê? Uma drenagem desse tórax. A drenagem do tórax, só um minutinho, ó. Essa aqui é uma imagem mais antiga, mas mostrando a vocês um dreno no tórax, ó, com o selo d'água. Vou falar também especificamente sobre ele. Porque quando é colocado o dreno, esse pulmão, ó, eu tenho um pulmão assim, aqui no caso é um pneumotórax. Eu tenho um pulmão assim, e aqui eu tenho ar. Drenou,
ó, ele voltou a se expandir. Porque o que estava ali, no caso aqui é ar, mas o que estava ali de líquido, aqui, acaba o quê? Melhorando quando é feito essa drenagem do tórax. Dependendo, um derrame pleural pequeno precisa drenar? Não. Consegue, né, com fisioterapia, mudança de decúbito, tratamento para esse paciente, consegue, né, tá fazendo essa absorção. Mas numa quantidade de volume maior, é necessária essa drenagem de tórax, ok? E a toracocentese é a retirada, não faz tratamento. Toracocentese não trata. Ele é o quê? Para fins diagnósticos. Eu retiro um pouco do líquido para mandar para exames e até mesmo saber qual é o tipo de líquido que apresenta, né, nessa cavidade. Aí aqui, né, eu mostrei para vocês, olha, foi feita uma punção, ó, retirou um líquido, no caso aqui foi quilotórax, foi esse líquido branco. O tratamento, descobrir qual foi a causa, né, que levou a essa coleção de líquido para evitar posteriormente o que está acontecendo. Então, quando eu falo descobrir a causa, seria o quê? Uma dessas patologias. O que aconteceu para levar o paciente a ter o derrame pleural? Eu tenho a colocação do dreno de tórax, aí o dreno já é para tratar, já diferente da toracocentese, e fisioterapia respiratória. Então, vamos falar aqui um pouquinho do dreno de tórax em selo d'água. Todo paciente, então, que tem um caso, né, de derrame pleural, pode ser realizado o quê? A drenagem, dependendo da quantidade de líquido que é mostrado no exame de imagem, né, desse paciente, raio-x, né, e tomografia. O dreno de tórax, ele vai ser inserido pelo cirurgião, também com toda a técnica. Pode ser feito no centro cirúrgico, mas não tem necessidade. Pode ser feito até na unidade mesmo da clínica do paciente. É um procedimento mais simples, né? Onde vai ter, não precisa de bisturi elétrico, nada não. Só um bisturizinho cortando, né? Fazendo uma incisão. Deixa eu pegar aqui. Fazendo uma pequena incisão para a colocação do dreno. Aí é importante o quê? O enfermeiro já deixar todo o material pronto. Aqui pode ser feito, é melhor, né? Pode ser feito, mas é bom, vai ter que ser feito, vamos falar assim, um anestésico local, tá? Para poder fazer a abertura com o bisturi, com a lâmina de bisturi, e introduzir o dreno. Quando eu falo selo d'água, é o frasco que vai ser colocado aqui junto ao dreno, certo? Porque o dreno, ele é separado do frasco. Nós colocamos, depois que coloca o dreno, imediatamente coloca o frasco que tem essa parte aqui para poder drenar. Aí, ó, fica essa fixação, né? Onde tem que fazer o quê? Uma sutura ali do local, até mesmo porque quando abre, eu vou mandar depois um vídeo para vocês da colocação do dreno, tá? Fica bom para vocês estarem visualizando também, tendo essa noção. Então, tem que fazer uma sutura aqui ao redor, porque quando você faz o cortezinho para introduzir, fica uma abertura. E nessa abertura, se você não fechar fazendo a sutura, né, com os pontinhos ali,
você pode ter entrada de ar direto para as pleuras e provocar um pneumotórax no paciente. Além dele ter qualquer outra patologia, empiema, hemotórax, né, sangue, tudo, você tem ar também. Aí você faz o quê? Um pneumotórax nesse paciente. Aí, quando a gente mostra, quando eu falo aqui no dreno de tórax, o que acontece? Vai ser feito, né? Foi o que eu falei, pelo cirurgião. O enfermeiro já tem que deixar todo o material pronto, que seria uma bandeja de pequena cirurgia, fio, né, para sutura. Eu preciso de equipamentos de proteção individual, né? Tudo estéreo, né? O capote, luva, máscara, gorro, não, né? Mas o capote, a luva estéreo. A lâmina de bisturi, o fio, seringa, né? Para fazer o anestésico local, com a agulha, e o dreno de tórax, mais o frasco, né? Que a gente chama o quê? O selo d'água. Esse dreno de tórax, as numerações deles são pares, né? 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, né? Quanto maior a numeração, maior é o calibre desse dreno. Então, a gente também, antes de realizar, né, a drenagem, a gente tem que perguntar qual é o dreno que vai ser colocado, a numeração, para já deixar pronto, né, para não precisar sair correndo, ou então esse não ficou bom, tal, a gente já deixa ali tudo preparado. Juliana, Oi. você pode explicar mais uma vez sobre pneumotórax? Não, eu vou falar sobre pneumotórax, mais aqui para baixo. Eu só fui ali só para mostrar a vocês. Eu vou falar, explicar sobre ele já, tudinho. Como que acontece. Obrigada. Tá. Então, o dreno, né? Quando a gente fala em selo d'água, porque o frasco eu tenho que colocar água para eu aumentar a pressão, né? Tirar a pressão negativa que está aqui dentro. O que está aqui dentro, ele tem que descer. Então, eu tenho que fazer com que essa pressão aumente, né? E o líquido, o ar, né? Quando a gente tem pneumotórax, ele saia de dentro do pulmão. Então, esse selo d'água, essa água, eu posso colocar, geralmente melhor, né? A gente coloca água destilada ou soro fisiológico. Não pode ser glicosado, até pela incompatibilidade, né, do pH junto com o caso do pulmão, né? Porque, como eu falei com vocês, tem aqui como se fosse uma troca, né? Então, não pode ser glicosado. Somente soro fisiológico, ou melhor, até a água destilada. O frasco, a gente padroniza colocar 500 ml aqui dentro, e essa troca tem que ser feita também diariamente. Tem que ser feito diariamente de que forma? Existe um clamps, um negócio para clampear aqui o dreno, para eu poder abrir o frasco, porque se eu não clampear, o ar ele entra por aqui, né, pelo esse caninho, né, do frasco, do dreno, e vai ar para o paciente também, para o pulmão. Aí eu faço o quê? Pneumotórax também nesse paciente, novamente, porque entrou o ar diretamente para o pulmão. Isso não pode acontecer. Então, eu tenho sempre um dos cuidados de enfermagem importante, toda vez que eu abrir o frasco para realizar o quê? A troca desse soro ou dessa água, porque dependendo, como está nessa imagem aqui do lado, aqui eu tenho sangue, eu tenho que marcar, tem aqui, a gente sempre coloca
um pedacinho de fita ou de esparadrapo, marcando os 500 ml. Se tiver 800 ml, significa o quê? 500 do soro e drenou 300 ml de sangue. 300 com 500, 800. Mas a drenagem é o quê? Do sangue, 300 ml, não é 800, porque 500 é o que eu já tenho do selo d'água, entendeu? E isso é importante para a gente estar o quê? Anotando no balanço hídrico, né? Porque é volume saindo, volume saindo do paciente. A gente precisa repor esse líquido, né? Muitas vezes que está saindo do paciente. Então, eu tenho que ter cuidado ao realizar a anotação. Então, só voltando aqui também nos cuidados, né? Vamos lá. Eu vou falar, né? Porque aí vocês podem anotar também. Quem quiser pode falar para eu repetir, tá? Para anotar aí os cuidados, né? Com o dreno de tórax. E são cuidados do enfermeiro. Quem tem que manusear é o enfermeiro, tá? Ó, realizar a troca do selo d'água, né? O selo d'água é a água ou o soro fisiológico, né? Tá trocando. Aí eu pergunto a vocês, de quanto em quanto tempo? Ou de 12 em 12 horas a cada plantão, ou num plantão a cada 24 horas. Vai depender também da quantidade de líquido que está sendo drenado. Às vezes drena tanto líquido que a gente tem que trocar em mais quantidades, mais vezes, né, ao dia, até umas 3, 4 vezes ao dia, porque o frasco, ele tem 2.000 ml, às vezes drena 2.000 mais os 500, 2.500, então você tem que trocar. Então, vamos lá. Troca do selo d'água, curativo no local do dreno, observando o quê? As características da incisão. Se está com calor, rubor, né? Seriam presença, né? Ou ausência de sinais flogísticos. Então, avaliando essas características da incisão do curativo. Aí, outra coisa. Quando eu falo a troca do selo d'água, eu tenho que observar o quê? As características também desse líquido. Se tem pus, se tem sangue, se está claro, a quantidade, né, como que está. Então, eu tenho que fazer essa anotação na minha evolução de enfermagem, ok? Isso é importante para a gente. Então, troca de selo d'água, curativo no local, anotando todas as características. Fechar o selo d'água, fechar, né, pinçar, né? A gente fala fechar, pinçar, né? O dreno, toda vez que você for o quê? Abrir. Ou se você for levantar acima do nível do tórax do paciente. Um exemplo, meu paciente está na cama, eu preciso movimentá-lo, passar da cama para a maca, porque ele vai fazer um procedimento. Eu tenho que levantar esse dreno. Se eu levanto o dreno, o líquido que está... Vamos aqui na nossa figurinha. O líquido que está aqui, ele pode, quando a gente levanta acima do nível do tórax, ele pode voltar, aí você faz uma infecção maior nesse paciente. Então, o que a gente acaba fazendo aqui? Pinça e coloca no meio das pernas do paciente, né, ao lado da cama, sempre pinçado. Mas depois eu não posso esquecer de abrir esse dreno, né, porque a função dele é para drenar. Se eu manter ele fechado, eu posso piorar o quadro, né, desse paciente. Então, curativo, troca do selo d'água, pinçar, manter esse dreno abaixo do nível do tórax. Quando o paciente está deitado, eu faço o quê? Mantenho no chão. Se o paciente tiver condições de
andar, né, deambular, ele pode, mas sempre com o frasco o quê? Abaixo do nível do tórax. Tá? Então, eu acho que aqui tá ok, tá? Do que eu falei, fisioterapia. Aí nós vamos falar, né, dos cuidados da enfermagem. Incentivar a deambulação quando esse paciente tiver condições, né, de andar. Se não tiver, ele vai ter que ficar mesmo acamado. A mudança de decúbito, a dor do local, ela é grande, é necessário, né, estar sempre administrando um analgésico, né, porque tem pacientes que sentem muito dolorido mesmo. Auxiliar na toracocentese, se for realizado, e o cuidado, né, com dreno de tórax, que eu falei com vocês. Pneumotórax, ó. Aqui a gente já começa a falar do pneumotórax, de todos eles. O pneumotórax é um acúmulo de ar que a gente vai ter na cavidade pleural, que vai associar o quê? A um colapso do pulmão. Olha só, essa imagem branca aqui, tudo é ar. E o pulmão, ele murchou. Ele está o quê? Em colapso, né? Ele está ali comprimido porque eu tenho muito ar ao redor dele. Quando é introduzido o dreno, olha aqui, ó, como melhora a expansão pulmonar, você restabelece, né, a função do pulmão. Então, ele acontece por quê? Quando o ar escapa dos pulmões ou extravasa através da parede torácica e entra, né, entre as membranas, né, que estão revestindo o pulmão. Entre, né, que seria o quê? A pleura visceral e a pleura parietal. Aqui as causas, né, mais comuns, né, vou fazer aqui um resumo para vocês, do pneumotórax, nós temos, né, uma ruptura da pleura parietal e da pleura visceral. Entre elas, nós temos o quê? Pode ser por trauma. Que trauma? Trauma mesmo, trauma de acidente, caiu alguma coisa, né? Vamos supor, o tórax bateu no volante, fez esse pneumotórax, né? Porque todo o impacto que aconteceu, né? Caiu um pedaço de madeira no tórax, pode fazer essa ruptura, né? Seria um trauma torácico, quando tem um trauma torácico, né? Faz um pneumotórax, sim, acaba fazendo um pneumotórax. E eu tenho também, aqui, quando a gente fala esse pneumotórax simples, também, né, devido ao quê? Vai fazer uma punção de um acesso venoso profundo de uma subclávia. A subclávia, ela tá aqui, é uma veia, né, praticamente aqui abaixo da clavícula. Abaixo da clavícula, nós temos logo o que aqui também nessa parte? O pulmão, tanto direito quanto esquerdo. Aqui, quando você introduz a agulha, se você entra no ângulo mais elevado, entre 45 a 60 graus, você pega, não, você não, no caso, porque só quem pode fazer é o médico. Você pega a pleura. Por isso que quando introduzir tem que ser no ângulo de 15 a 30 graus, mais superficial possível, para não pegar na pleura. Por isso que quando a gente fala, né, que é um pneumotórax, né, que acontece por uma iatrogenia. Uma iatrogenia é o quê? Algum procedimento que foi realizado de forma errada. Né? Assim como uma cirurgia cardíaca, ao abrir o tórax do paciente, a manipulação para lá e para cá pode fazer um pneumotórax. Por isso que
o paciente, né, no pós-operatório de cirurgia cardíaca, ele sai já com um dreno de tórax. Para quê? Para ter uma prevenção do pneumotórax. Né? Então, que pode, pela manipulação. Né? E quando a gente fala, né, nesse caso, da punção do acesso venoso profundo, né, da subclávia, pega um pouquinho, faz o pneumotórax. E é visto o quê? O paciente, você começa a visualizar as manifestações clínicas. Às vezes, né, fez por uma iatrogenia, foi o que eu falei com você, foi por um erro, foi, né, aconteceu. Pode acontecer? Pode acontecer sim, porque às vezes na hora, né, de funcionar, a mão realmente virou um pouquinho, enfim. Mas a gente tem que ter o quê? Após a punção, realizar um raio-x de tórax para saber se fez ou não pneumotórax. Não é para ser feito, mas pode acontecer, tá bom? Aí foi o que eu falei. O próprio trauma torácico também, né? Pode fazer pneumotórax. E existe o quadro de pneumotórax hipertensivo. Né? O pneumotórax hipertensivo, ele acontece espontaneamente. Geralmente, algumas pessoas têm bolhas. Aquele paciente, vocês lembram que eu falei com vocês que tem enfisema pulmonar lá no início? Ele tem bolhas no pulmão e uma dessas bolhas, ela pode se romper e provocar, né? Ela se rompe sozinha, faz a ruptura sozinha. Nada aconteceu, né? Pela pressão dela mesmo. E é o que a gente chama de quê? Pneumotórax hipertensivo. Então, as manifestações clínicas podem estar apresentando tosse, dor torácica, agitação, cansaço e respiração bem curta, né? Onde você vê, né, características clássicas que esse paciente fez um quadro de pneumotórax. O exame físico para avaliação diagnóstica, a anamnese, né, exame físico, o raio-x de tórax, você consegue visualizar, não precisa nem de tomografia. Pelo raio-x, você visualiza o pneumotórax. O tratamento, né? Você vai realizar o quê? Drenagem de tórax para retirar esse ar. Aí aqui você precisa fazer toracocentese? Não, porque é ar, não é líquido, tá? É só drenar esse tórax. Aí, quando drena o tórax, esse selo d'água, ele fica borbulhando. Até parar de borbulhar é quando não tiver mais ar na cavidade. Cirurgia, se for um pneumotórax extenso, né, pode ser feita uma cirurgia de correção nessa cavidade. E quando tem um pneumotórax hipertensivo, pode administrar também uma quantidade de oxigênio maior para poder estar o quê? Tratando o quadro de hipóxia que pode aparecer, vai aparecer nesse paciente. Aí aqui, né, foi o que eu mostrei a vocês. Deu para entender? Foi Marcelo que perguntou? Nem lembro. Entendeu aí o pneumotórax? Foi Letícia que perguntou. A Mas deu para Letícia entender sim. Deu? Então tá bom. Alguma dúvida aí? Porque a gente já vai partir para outra coisa. Então vamos embora. Hemotórax. O hemotórax também ele acontece geralmente, né, quando a gente tem alguma ruptura de algum vaso, né, ou melhor, de grandes vasos da parede torácica, né, que pode haver, né, a ruptura e provocar essa hemorragia no tórax do paciente, ou até mesmo algum vaso do coração, né, que está ali na cavidade torácica e apresentar esse sangramento. Ou, especificamente, pode acontecer o hemotórax
por trauma torácico. Quando você tem um trauma, você pode ter, né, esse extravasamento de sangue na cavidade. Aí eu posso ter hemotórax e pneumotórax. Então, eu chamo o quê? Quando eu tenho pneumotórax e hemotórax, hemopneumotórax, é tudo junto, ok? Então, quando a gente fala a presença de sangue na cavidade pleural, né, resultante de uma lesão que acontece no pulmão, né, devido à ruptura de quê? De vasos da parede torácica ou grandes vasos, né, como seria uma artéria subclave, artéria pulmonar ou até mesmo o coração, porque pode ter provocado um trauma também no coração. Apesar de, na maioria dos doentes, a presença do hemotórax não significar uma lesão extremamente grave, todo doente traumatizado com derrame pleural supostamente hemorrágico deve ser encarado e acompanhado como um doente potencialmente de risco, porque eu tenho um quadro de sangramento naquela cavidade, eu posso levar um paciente a um quadro de choque, né, hipovolêmico, porque eu tenho bastante sangue retido naquela cavidade. O diagnóstico, né, foi o que eu falei para vocês, ó, um quadro de choque hipovolêmico pode estar apresentando dispneia, todo o propedêutica, né, de derrame pleural está realizando o quê? Raio-X, exame físico, tomografia, né, para saber como que está e o que aconteceu, qual foi o vaso que teve a ruptura nesse momento. Então, quando eu tenho um hemotórax, eu tenho sangramento, então esse líquido, ele vai sair o quê? Sanguinolento. Empiema é quando eu tenho o quê? Uma coleção de secreção purulenta na cavidade pleural. Também é avaliado esse empiema com a toracocentese, né? Essa secreção, ela pode ser secreção mesmo bem espessa ou pouca secreção, mas que não significa que eu não tenha pus nessa cavidade, né? Então, eu tenho um quadro, né, bem complicado, que pode ter uma sepse pulmonar. Quais são as causas, né, possíveis? Complicações de pneumonias ou abscesso pulmonar, traumas penetrantes em tórax, no caso, arma branca, né? Caso faca, tesoura, qualquer ferro, né? Um ferro que possa estar contaminado, entrou no tórax do paciente, pode fazer, né, um quadro infeccioso e levar um empiema. E causas iatrogênicas, né? Olha o que eu falei para vocês. Após cirurgia torácica ou toracocentese, se não foi realizado com a técnica correta, asséptica correta, o instrumento não estava esterilizado corretamente, pode levar, né, a risco, né, de desenvolver um empiema. Esse paciente é um quadro infeccioso? Sim. Então, o que ele vai estar apresentando como manifestações clínicas? Olha, febre, sudorese noturna, dor pleural, tosse, dispneia, anorexia e perda de peso. Pode acontecer com ele. O empiema, para diagnóstico, exame físico, raio-x e tomografia. A tomografia vai ver a extensão também que está acontecendo. Tratamento, antibiótico, toracocentese e ou dreno de tórax, dependendo da quantidade de secreção que apresenta. E cuidados, né, gerais com drenos, incentivar a deambulação e fazer o curativo do local, porque se foi devido também
algum pérfuro, né, cortante que aconteceu, né, um caso, né, faca, né, essas coisas, vai ter uma lesão, além do dreno, né, para estar realizando esse curativo e avaliando as características ali. Ok? Aqui nós terminamos derrame pleural. Alguma dúvida, pergunta? Pode falar. Não? Então, tá bom. Falando, né, um pouco agora sobre insuficiência respiratória aguda, aí eu já resumo para vocês. A insuficiência respiratória aguda é como se fosse uma falência respiratória. Não é uma parada respiratória, tá? É uma insuficiência que pode levar a uma parada respiratória. Para isso, eu preciso o quê? Aí eu falo que ela também não é uma doença de base, ela é uma doença secundária de todas as patologias respiratórias. É uma complicação, né? Quando esse sistema respiratório ele não consegue realizar a troca gasosa, né, de forma satisfatória, captando o oxigênio e eliminando, né, o gás carbônico da corrente sanguínea. Então, nesse momento, ele não consegue. Como que a gente vai saber disso? O paciente, em termos clínicos, ele tem dispneia, taquipneia, mas alguma patologia pode acontecer isso, como a gente já falou aqui de todas. Eu preciso realizar o quê? Uma gasometria arterial para saber como que está essa troca gasosa e monitorar esse paciente com um oxímetro de pulso, né, para poder avaliar o que está acontecendo, né, com esse paciente, o que está levando a esse quadro de insuficiência respiratória. As causas mais comuns, né, são todas as patologias, todos os sistemas, né, tanto pulmonar quanto vascular, sistema nervoso central, a parte abdominal, né, todas essas patologias podem levar a um quadro de insuficiência respiratória, asma, DPOC, pneumonia, né? A SARA, fibrose pulmonar, embolia, edema agudo de pulmão, um AVC, meningite, as doenças, né, do sistema nervoso periférico também, né? Guillain-Barré, miastenias, trauma abdominal, torácico, pode estar levando a quadros de insuficiência respiratória. Temos as manifestações clínicas: dispneia, taquipneia, taquicardia, por compensação, né, devido ao maior trabalho do coração, né, o paciente está com falta de ar. Ele precisa aumentar, porque ele não está tendo troca gasosa satisfatória. Ele precisa o quê? Aumentar o trabalho do bombeamento do coração para aumentar o volume sanguíneo circulante. Para isso, o coração vai ter que trabalhar mais. Trabalhando mais, ele faz o quê? Taquicardia. É onde a gente tem o cuidado de que um paciente com quadro de insuficiência respiratória aguda, ele pode fazer um quadro de parada cardiorrespiratória. Por quê? O coração vai chegar uma hora que vai falar o quê? Epa, não estou aguentando mais, estou fadigado, estou sobrecarregado aqui de tanto bombear. É onde o coração não aguenta e para. Aí leva uma parada cardiorrespiratória, tá? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ver, principalmente quando o paciente já está com a gente dentro da unidade hospitalar. Como eu não tenho uma troca gasosa satisfatória, cianose. Cianose
extremidades ou uma cianose central. Podendo levar à ansiedade, confusão mental, onde pode levar o paciente a ter torpor e até coma, tudo devido ao quê? À falta de oxigênio circulante. Diminuição ou ausência dos sons respiratórios. É a ausculta pulmonar que vai ser realizada. Avaliação diagnóstica, olha que nós falamos, ó. Exame de gasometria arterial, quando eu tenho a pressão parcial de oxigênio menor que 60, é um paciente extremamente grave, difícil de recuperação. O CO2 maior que 50, né? Por quê? Deixa eu até voltar aqui. A pressão parcial de oxigênio é entre 80 a 100 milímetros de mercúrio. Então, abaixo de 60 é considerado extremamente grave. E o dióxido de carbono, né, maior que 50, onde o normal é de 35 a 45 milímetros de mercúrio. E o pH menor que 7,35, onde o normal é de 7,35 a 7,45. Abaixo disso, eu tenho um paciente fazendo um quadro de acidose. Ok? Então, nesses parâmetros da gasometria arterial, nós temos um paciente com quadro de insuficiência respiratória aguda. Esse paciente, nós temos que realizar um eletrocardiograma, porque ele pode estar fazendo um quadro de arritmia cardíaca e até mesmo uma parada cardiorrespiratória. Por isso que a gente realiza o eletro para saber se a insuficiência respiratória também pode estar ligada a alguma arritmia. E o raio-x de tórax até mesmo para poder você ver o que está acontecendo com esse pulmão desse paciente. Tratamento para esse paciente. Restaurar e manter as vias aéreas permeáveis pela aspiração de secreções. No caso, se tiver necessidade, esse paciente precisa ser realizado a intubação endotraqueal para que ele não faça a parada respiratória, cardiorrespiratória. Então, você vai o quê? Você não espera ele parar para poder intubar. Você intuba, né, de forma preventiva, para não se tornar uma intubação emergencial. Administração de oxigênio por macro, se for um quadro de insuficiência respiratória mais leve. Caso contrário, intubação e ventilação mecânica para esse paciente. Monitorização e oximetria de pulso para avaliar a saturação, né, desse paciente. A saturação é a quantidade de oxigênio que está o quê? Circulante no nosso organismo, no nosso sistema, no nosso corpo, né? O normal da saturação é de 96% a 100%. De 90% a 95% é um alerta. Esse paciente precisa de uma complementação de oxigenoterapia, um catéter nasal ou mesmo uma macronebulização, ok? E abaixo de 90%, né, de 89% para baixo, é um paciente bem grave e que esse paciente precisa de uma intubação endotraqueal, ok? E as manifestações clínicas, tosse, dor torácica, agitação, cansaço, né, respiração curta, esse paciente apresenta. Aí, o que acontece? Um quadro, né? Foi o que eu falei com vocês também na semana passada, na nossa primeira aula. Eu tenho um quadro de pneumonia, né, uma infecção simples, pode levar a uma insuficiência respiratória aguda, que pode levar o quê? A uma sepse pulmonar,
e que pode levar a um choque séptico, né? Devido ao quê? À pneumonia que esse paciente se encontra, né? Então, muitas vezes, dependendo da patologia que esse paciente se encontra, da patologia respiratória, né, no caso, ele pode levar um quadro de choque séptico, porque a maioria das infecções virais, né, bacterianas, fúngicas, fazem infecções generalizadas. Quando eu falo no choque séptico, é uma infecção mais grave mesmo, uma infecção generalizada. Entendeu? Então, a gente tem que ter esse cuidado maior para não deixar virar uma sepse pulmonar, né? Por conta da patologia que esse paciente se encontra.